Que bom que você está aqui no meu canal com a Bispa Isabel Costa. É um prazer falar com você. E hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão muito séria. E se você puder ficar um pouco comigo, vai muito acrescentar à sua vida. Porque hoje eu vou dar um testemunho real e verdadeiro de algo que eu passei e que é necessário você também ter esse conhecimento. Mas antes eu quero pedir algo a você. Você pode inscrever-se no meu canal e compartilhar com algum parente, amigo que esteja precisando de ouvir uma boa palavra que agregue e edifique a sua fé? Então faça isso agora, se inscreva, deixe seu comentário, você assim estará fortalecendo o meu canal aqui no YouTube. Que bom que você está aqui comigo e eu quero trazer, baseado nesta palavra, de testemunho vivo de um arrebatamento que eu tive em espírito para a sua vida. Eu quero trazer esta revelação de hoje, baseado no livro de Apocalipse, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, e neles que estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor, bendita seja a palavra do Deus Todo-Poderoso. Interessante que aqui é uma revelação clara que existe dois reinos, o reino dos céus, o reino de Deus, e o reino das trevas. Existe a luz e as trevas. E realmente, queridos, o que eu quero te passar hoje é um despertamento para a verdade. Muitas vezes você pode achar que isso é coisa de ilusões ou fantasias e que não existe isso. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a verdade. E é isso que eu quero trazer de reflexão para você. O inferno, ele é real. Este mês eu tive um arrebatamento de espírito dormindo. Eu orei na madrugada. Eu sou uma mulher de Deus que gosto de praticar a oração da madrugada, juntamente com meu esposo. Nós oramos sempre às madrugadas e jejuamos para fazermos propósitos diante de Deus, porque a vida de um cristão é uma vida de compromisso com Deus, não é compromisso com os homens, não é compromisso com a placa da igreja, é compromisso com Deus e com a sua palavra. E bem, irmãos, após fazermos aquelas orações pela madrugada, eu retornei a dormir. Provavelmente eram às 5 da manhã, nós oramos às 3 horas da madrugada e eu retornei a dormir umas 5 horas da manhã, pela manhã, ao amanhecer o dia. E aí eu fui arrebatada em espírito. Como é isso, bispa? Eu estava dormindo e o Espírito de Deus me levou em sonho. O sonho era o seguinte: eu via um casal. Esse casal, a esposa era crente, serva de Deus. E ele também, mas ela era mais fervorosa, mais ligada com as coisas de Deus. Às vezes no casal, às vezes em meio à família, sempre tem um que é mais fervoroso,
mas de oração. E os outros também, às vezes, são de oração, mas às vezes relaxam. Vivem uma vida relaxada, acomodada, não oram, não fazem propósito, não vão à igreja, não fazem as suas premissas para Deus e tantos outros princípios que o cristão deve fazer, porque o cristão, ele tem princípios e para receber promessas, nós temos que guardar os princípios. Muito bem. E ali o Espírito de Deus me levava em sonho a este casal. Eu via eles não me viam, eles estavam dentro de um ambiente como se fosse a casa deles e a casa era toda de vidro. Ou seja, nós somos vistos, nosso Deus nos vê todos os dias, em todos os lugares, em qualquer lugar. E o inimigo, Satanás, ele também é espírito. E o que aconteceu ali naquele sonho, Deus me mostrando? Aparecia um homem todo uniformizado, todo ataviado, com paletó bonito, todo ataviado, como que um executivo, entende? Ele estava acompanhado por outro homem que levava tipo uma pasta que ele conduzia. E ele olhava pelo vidro e via o esposo e a esposa. E a esposa, quando olhava para aquele homem muito arrumado, muito pronto, ela discernia que era Satanás. Ele tinha os olhos bem penetrantes, esse homem. Ela discernia e dizia para o seu esposo, ela dizia que não olhasse para ele e nem conversasse com ele, porque era Satanás. E ele olhou, ouviu o que a esposa disse, mas aquele ouvir de não dar muita importância, entende? Às vezes a pessoa não dá importância o que o crente está falando, o que o servo de Deus fala, e até às vezes diz que é bobagem. Pois bem, ali naquele momento ela se ausentou de onde o esposo estava, deixou ele sozinho, como se ele estivesse trabalhando no escritório. E aquele inimigo, aquele homem todo uniformizado, novamente olhava para ele. Era um olhar tão penetrante. Eu assistindo tudo aquilo ali, irmãos. Eu assistindo tudo aquilo ali, o meu espírito vendo aquilo ali. E aí ele, o inimigo, falava para ele: olha, vem comigo, porque o lugar que eu moro é muito bom, tem tudo, tem muita riqueza, tem muitos bens materiais, nada vai te faltar. E ficava falando sobre bens materiais, muita grandeza. E ali aquele homem começava a olhar para os olhos do inimigo e ficava persuadido, ficava dominado pelaquele olhar. E aí ele ficou insistindo: vem comigo, você quer morar neste lugar? Você quer morar neste lugar? Falava várias vezes. E ali aquele homem começou a ficar persuadido. Quando a esposa chega perto dele, ele abre a boca e diz para aquele outro homem, né, que o homem uniformizado, que era o inimigo, e diz: eu quero. Falava bem desse jeito: eu quero. Quando ele dizia eu quero, a esposa gritava: não, não aceite. Mas ele já tinha proferido a palavra. Palavra tem poder, viu? Palavra é semente no reino espiritual. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você abre a boca para falar. E aquele momento que ele disse eu quero, o inimigo fechou os olhos, Satanás, e transportou imediatamente o espírito e a alma dele para as trevas. Meus queridos, eu vi no sonho a alma daquele homem, né? Que eu não sei quem era, eu não conheço o casal ali, nunca vi aquele casal. Eu vi aquele homem indo para as trevas.
ele atravessava uma parede, o espírito, a alma dele atravessava a parede, que a alma estava ali, a alma é a própria pessoa, estava ali sentindo tudo, vendo tudo, viu, meus queridos? Vendo tudo, ele ficava olhando onde é que ele estava. E ali apareciam umas nuvens negras, que eram demônios, umas nuvens negras rodeando ele, e ele olhando, querendo sair daquela nuvem negra, mas eram várias nuvens, e empurrava ele por uma parede. Quando empurrava a alma dele por uma parede, ele atravessava junto com essas nuvens negras essa parede, porque tudo é espiritual, ele atravessava, mas ele sentia tudo, ele via tudo, e ali naquele momento aquelas nuvens negras se transformavam em espíritos malignos, demônios, e eram tudo em forma de pássaros enormes, bicudos, sabe? Uns pássaros feios, aqueles viravam tipo uns monstros, com uns pássaros com os bicos, e aí perfuravam aquele homem todo, a alma daquele homem gritando. Eu vi aquela alma sangrando, gritando para sair daquele tormento, e ali ele só sangrava e ia para uma esteira aonde ia ser mais maltratado, tipo uma esteira de levar mercadoria. Era uma coisa tão horrível, tão terrível. Eu vi até aí o sangue, e aquele homem todo ensanguentado não morre, viu? Não morre, a alma não morre, porque já morreu, né? Já morreu. Então ali a alma da pessoa eternamente vai ser torturada por demônios. Eternamente. Isso é muito sério. Quantas pessoas pensam que isso é conversa de cristão, fanático. Outros pensam que não existe isso, que o inferno é aqui. Não, meus queridos. Aqui o Senhor deu para você uma terra boa, uma terra que você pode trabalhar, pode usufruir. Você tem seu carro, tem sua família, tem problemas, mas você supera. Você diz, aqui é um inferno. Não. Profetiza que a tua vida é boa. Inferno é isso, que é eternamente ranger e choro de dia e de noite. No livro de Apocalipse está escrito que é tormento, é fogo de dia e de noite. A alma não tem mais paz, não tem sossego nenhum. Então Deus te dá a oportunidade hoje. E eu ouvi uma voz, que eu sei que era a voz do Eterno, que falava quando eu estava, meu espírito naquele lugar, que ele me permitiu ir, e mandou eu avisar para vocês, para a igreja do Senhor Jesus, que o inferno é real. E aquela voz dizia assim: são as escolhas, minha serva, são as escolhas, minha serva. Dizia 3 vezes: são as escolhas, minha serva. E aquela voz dizia: eu choro pelas almas que se perdem. Então eu tenho a responsabilidade de passar isso para você. E você tem a responsabilidade de passar para outra pessoa. O inferno é real, mas hoje é o dia da tua salvação. Você que está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor, retorne, volte aos caminhos do Senhor, passe a buscá-lo, passe a orar, peça oração a uma pessoa que tem intimidade com Deus, a um pastor, a um servo de Deus. Vá à igreja, procure estar na presença de Deus, porque na presença de Deus há fartura de alegrias. E aí eu trouxe esta palavra hoje, que eu fui arrebatada e vi o inferno, para que você possa se consertar e começar a buscar a Deus enquanto é dia, porque você não sabe a hora em que o Senhor virá, e não sabe a hora também de você não estar mais aqui. Por isso, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus, porque o dia é breve, o tempo e a vida é breve. Hoje é o dia da tua salvação. Busca ao Senhor enquanto tu pode achá-lo. Invocai-o enquanto há tempo. Esta é a mensagem de hoje. E se essa mensagem despertou você e falou com você, compartilha
com alguém que está precisando. Eu quero orar por você que agora mesmo está se arrependendo e dizendo: eu quero Jesus. Eu quero orar por você. Deus te perdoa. Eu quero orar para você voltar e ficar firme na fé. Não olha para os homens, olha para Jesus. Pai, eu quero orar por esta pessoa e declarar, Senhor, que ela vai voltar aos caminhos do Senhor agora. Escreve o nome dela no livro da vida, porque aquele que não foi encontrado o nome no livro da vida e será lançado no lago de fogo do inferno. Por isso, Senhor, liberta esta vida dos vícios, da pornografia, do mal. Liberta esta pessoa dos vícios, da bebida, do fumo, de tudo aquilo, das drogas, daquilo que perturba a vida desta pessoa e transforma pelo poder do nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Liberta e salva esta família e todos da sua casa. Assim eu abençoo e proclamo a libertação em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa estar te abençoando. Fica firme, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Que Deus te abençoe com esta mensagem real, verdadeira e uma experiência que eu tive, que eu tenho a responsabilidade de passar para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus.